economizar certamente. Obrigado, presidente. Obrigado, os vereadores aí. Então, hoje eu vou usar a tribuna para falar um pouco sobre a minha indicação que eu fiz da instalação dos contêineres de lixo seco orgânico nos bairros e nas comunidades do interior. Só para falar um pouco sobre esse projeto, que já vem há bastante 2 anos que eu já fiz essa indicação e nós estamos vendo para colocar no interior, que realmente há necessidade de colocar nas comunidades, principalmente aqui em Arco Verde, que é um bairro que é bastante grande, já tem muitas ruas, então a gente gostaria que fizesse um projeto, nós já, do outro governo anterior, a gente já estava trabalhando com o prefeito presidente Beto da Fré para que fazer este projeto, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente. Então agora eu só venho acrescentar mais um pouco para que pudesse esse governo fazer esse projeto para a colocação desses contêineres aqui no interior, em todas as comunidades e aqui em Arco Verde fazer um estudo maior, porque aqui tem muito mais ruas e precisa de mais de um para colocar, porque no outro governo eu era vereador aí, eu fui bastante cobrado para a colocação, e só que se era para colocar só um container, não valia a pena, porque o lugar aqui na comunidade de Arco Verde é bastante grande, e a gente tem que fazer um projeto, e espero que esse governo faça esse projeto aí. Também quero falar um pouco sobre a privatização dos Correios. Então, o presidente, a semana passada, encaminhou ao Congresso Nacional um projeto para privatizar os Correios. E vocês todos sabedores, quem foi vereador, a Lucilene, que também batalhou muito lá para o 5º Distrito, também o Baroni, que era vereador naquela época, o próprio Matheus Esguera também era vereador. E você lembra que nós formamos até uma comissão de vereadores para ir atrás desse projeto, e você sabia que não podia ser colocado as agências comunitárias por causa de uma cláusula dos Correios que não permite a colocação desses Correios no interior. Então, de repente, com a vinda agora dessa privatização, dizer a comunidades do interior que a gente vai estar focado nesse sentido, a gente vai ficar cuidando como é que vai ser os trâmites que vêm de lá de Brasília. Se tiver a privatização, a gente vai atrás para poder ver se dentro da privatização a empresa que é vencedora possa colocar de repente nas comunidades, nos estabelecimentos das comunidades, que agora não pode. Então, a gente, para dizer para as comunidades, juntamente com a Lucilene Marque, que também trabalhou muito nesse sentido, para que lá no 5º Distrito, agora tem o Saltier, que é lá de Santa Luísa também, podemos trabalhar junto. Temos ali de Turino, o Ciccio, que também podemos trabalhar junto. Então, a gente pode fazer o Adair lá de Santo Antônio. Então, vamos cuidar dessa privatização, você vai sair para nós podemos colocar no interior também. Também quero falar aí sobre as subprefeituras, né? Que a subprefeitura de Arco Verde ainda não está completa, falta o subprefeito, falta algumas pessoas para trabalhar, que eu agora uma pessoa, e dizer que aqui, como o 2º Distrito é enorme, como é o 5º Distrito também lá, não sei se lá em Santo Antônio já tem o subprefeito, mas aqui ainda não tem. Então, se eu falar para a líder do governo aí, a Ariane, se puder encaminhar o prefeito Kish, para ver se ele pudesse colocar o subprefeito aqui, porque aqui nesse 2º Distrito tem muitos serviços a fazer, é muita coisa, né? A comunidade já é grande. Então, eu só queria dizer para a Ariane, se pudesse passar para o prefeito essa demanda. E também dizer, né, Matheus, que a gente não está brigando com a secretária, nem não está fazendo oposição, não. A gente está tentando buscar mais serviços. Eu fiz a pergunta para ela do ginecologista de Arco Verde, realmente ela disse que a partir de abril
vai ter cada 15 dias uma, que bom. Então, quer dizer, a gente ficou contente, já repassei para a comunidade aqui, e também lá no 24 horas a gente entende que não era o momento e que sempre ficou 24 horas muito tempo e nunca teve reclamação de nada, estava todo mundo contente e de uma hora para outra foi retirada, mas tudo bem, é um plano piloto, vamos ver esses 2 meses aí, e então se tiver alguém que tiver alguma parte, depois eu concluo. Vereador Kleber, vereadora Ariane, mais alguém? Kleber, Ariane, Matheus, Adair. São esses? Lucilene. Então, vereador Kleber, com a parte. Quanto aos containers de lixo, é muito importante isso, tanto para o interior como para a cidade. Ainda falta muito container. Até está no plano de governo do nosso prefeito, então a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência, porque que esse primeiro ano não se pode também gastar. Mas, enfim, eu acredito que no decorrer dos 4 anos vai ter container de lixo para todo o município. E vamos tentar abranger o recolhimento do lixo uma vez por mês, que seja mais regrado em todo o interior do município, porque, por enquanto, eu acho que passa só em algumas comunidades. Vamos ver se conseguimos passar em todas as comunidades uma vez por mês, porque há uma demanda muito grande desse negócio do lixo. E quanto aos Correios, os Correios seriam importantes, sim, se privatizar e levar para o interior, porque eu vejo por mim lá, a correspondência vai tudo lá no meu bar, lá em Torino. Então o pessoal tem que vir lá, já ajuda, mas se fosse os Correios que levasse e deixasse tudo de acordo para a gente, facilitaria a vida de muita gente também. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Vereadora Ariane. Bom, Enio, eu queria só fazer uma colocaçãozinha naquilo que tu comentaste. Primeiro, eu quero dizer que a tua solicitação ali para ter o vice-prefeito lá no distrito, com certeza eu anotei aqui, e se tiver pessoas que forem importantes para a administração, eles vão ajudar, sim. Eu acho importante a gente trabalhar unido. Tu falaste do nosso projeto lá na escola, Salvador Bordim, que também tu conversaste com eles, o pessoal do CPM nos procurou, a gente foi. Eu acho importante, sim, que tanto PP, PDT, MDB se unam em prol das comunidades do interior. E essa escola, ela já faz um trabalho diferenciado, então ela tem que ser assistida e ter um pouquinho mais de condições de ter um bom trabalho nela lá também. E com relação aos containers, o Tito já falou, mas eu tenho aqui o plano de governo, e se tu olhares o plano do governo do Kirch e da Bea, tá? Na agricultura, meio ambiente, não sei se vocês conseguem enxergar aqui, agricultura, meio ambiente, causa animal e de abastecimento, o quinto item é instalar novo modelo de containers de lixo seco e orgânico na cidade e no interior, com maior capacidade com acionamento por pedal. Então, o lixo é uma preocupação, porque vocês viram, né? Nós já estamos trabalhando, a gente já mostrou lugares que tem o descarte errado de lixo, e tem aqui no centro e tem aí no interior. Então, fica importante que a gente trabalhe em grupo, trabalhe unidos. E o que depender da nossa bancada, sim, nós vamos atender tanto essa parte dos containers, como a escola lá que foi nos solicitada a construção de uma estrutura e da caixa d'água, como a ginecologista em Arco Verde. Eu também pedi para a Lene, porque umas senhoras aí de Arco Verde me pediram, eu acho importante ter, eu continuo achando que é importante ter esse tempo para a gente fazer. Muito obrigado. Obrigado, vereador Matheus. Obrigado, presidente. Caro vereador Enio, como que eu sei que tu é um baita batalhador do distrito de Arco Verde,
Eu acredito que nada melhor que um diálogo entre o vereador e a secretária para organizar o distrito em questão da saúde. Eu acho que tu é uma pessoa presente na comunidade, as pessoas chegam até ti falando das queixas, das necessidades. Eu acredito que a secretária Linice não vai deixar a desejar, e sim, ela vai sempre te receber de braços abertos e te escutar e fazer o melhor para aquela comunidade que ela merece muito. Questão de médico, ginecologista, dentista, enfim, todos na área da saúde. Questão dos Correios, tu sabe que eu e o vereador, agora prefeito Kish, nós sempre fomos batalhador nessa questão do interior, no distrito do 5 do Boa Vista, Santo Antônio também, foi sempre lutar isso aí com a pessoa do Enio e da vereadora, que é a Lucilene Marque, entendeu? Então, acredito que a união faz a força nesse sentido. Questão dos containers, que eu ia falar também, a vereadora líder, a Ariane já expôs para você, e a questão que está acontecendo agora, troca de horário, na mais 24 horas, eu volto a repetir que isso é um projeto piloto por 2 meses, e nós não temos culpa de estar na bandeira preta dessa pandemia. Tá? Se for em boa hora ou em má hora, vamos deixar trabalhar, porque nós não temos uma bola de cristal e acertar os números da Mega Sena. Seria muito fácil, entendeu? Então, acredito, 2 meses, vingou ou não vingou, a resposta a comunidade vai dar. Claro que a gente escuta muitas coisas pós e contras, mas nós temos que levar em consideração que é apenas um projeto piloto. E tu sabe que eu sou muito batalhador da saúde, sempre gostei da saúde e sempre lutei pela saúde, porque o nosso município tem que estar sempre em primeiro lugar na saúde. Não só em saúde, como educação, cultura, tudo que pode vir. Que a comunidade Carlos Barbosa merece. Então, Enio, só chegar na secretária, ela vai ter que receber de portas abertas, aquela comunidade merece muito um atendimento muito bom lá. Então, a princípio, fica o meu dizer agora aqui. Obrigado, presidente. Matheus, vereador Adair. Sim, presidente. Na verdade, eu só vou dar uma corrigida no nosso colega Kleber. Na verdade, não é que não se pode gastar, Kleber. Na verdade, nós temos que gastar agora aonde se faz mais necessário. Aquilo que não ficou legal. Aquilo que tem que se ajeitar para conseguir caminhar e dar os primeiros passos. Então, isso todo mundo sabe que vai longe. Tem dívidas a se pagar, todo mundo sabe. Aquele empréstimo que foi feito. Então, por isso que no primeiro ano sempre é mais difícil de conseguir se fazer muitas coisas. Mas eu tenho fé e eu acredito que o meu governo vai fazer sim. Mas a pergunta que não quero calar é a seguinte: estamos hoje com 40 dias de governo. 50, 2 meses, nem isso bem. Containers de lixo, como é que não tinha antes? O que aconteceu? Caixa d'água, como é que a escola está sem a caixa d'água? Por que não foi colocado antes? Os Correios, por que não foi feito antes essas questões, Enio? Tudo agora caiu do céu, tudo? Então eu acho que assim, quando você fala em poder, vamos fazer. Vamos fazer é fazer, não é nós estávamos vendo, nós estávamos estudando, estávamos tentando. Cara, isso não é coisa que se fale, que se explique. Tem que se mostrar objetividade. Essa questão, a nossa presidente já falou dos contêineres de lixo que está no plano de governo do Kish. Está lá. Então, já foi e você sabe, não adianta pegar as coisas que estão no plano de governo e andar na frente e querer fazer o nome em cima daquilo que está no nosso plano de governo. Correios, está no meu plano de governo, você pode ir lá ver que está lá. Então, nós vamos brigar por isso, sim, nós vamos ajudar, nós vamos resolver todas essas questões, porque nós vamos brigar por isso, as pessoas precisam disso e o interior estava abandonado. Então, não é isso que vai acontecer nesses 4 anos. Você pode ter certeza disso, Enio. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Lucilene. Obrigada, presidente. Eu quero, não sei se o Tita acompanhou, já agradecendo o colega Enio também. Eu fiz várias reuniões com a Cirlei, com a gerente dos Correios, né, tanto lá no 5º Distrito, como lá na comunidade de São Sebastião de Castro, juntamente com o pessoal de Santo Antônio de Castro, para a gente estar instalando as caixas postais comunitárias. Então, eu batalhei muito para que isso saísse do papel, né, como se juntamente
com a Cirlei. Então, ela me disse que na época não estaria disponível a Caixa, né, mas que a hora que em algum outro município ficasse disponível, as nossas seriam as primeiras, seria prioridade. Mas como depois teve toda essa que seria privatizado, os Correios, enfim, né? Ela acabou dando uma esfriada, digamos assim. Mas foi feito um trabalho, sim, Tita. Acho que tu acompanhou também, né? E falta de esforço não foi. Né? Infelizmente não deu certo. Acho que as comunidades do interior são muito prejudicadas, sim, por não ter esse trabalho, por ter que estar vindo até a cidade, agora com toda essa situação da pandemia também, e aglomera, enfim, né? Mas com certeza me coloco à disposição e vou estar batalhando juntamente com os colegas para poder dar essa atenção especial a mais para o nosso pessoal do interior. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora. Vereador Grolli. Sim, senhor presidente, então, para dizer para o Tita que não é porque botaram no plano de governo que eu ia deixar de trabalhar, porque isso aí vem há anos, já há 3, 4 anos com esses projetos. A gente sabe, tu já foi suplente, sabia disso, sabe que a gente formou comissões, a gente fez comissão dos Correios, o Valmor da Rocha, pena que não está aí, que ele também fazia parte. A Lucilene fez reuniões com a presidente dos Correios, eu fiz também, aqui em Arco Verde fizemos, então não é porque botaram no plano de governo que a gente não batalhou. E a gente dos containers também, eu não sei se tu pode olhar lá na Câmara de Vereadores, tem todos os registros lá, desde 2017 que eu venho batalhando esse assunto dos containers, só não foi feito porque é colocado 50, em torno de 50 a 100 unidades por ano. Você sabe bem disso, que agora foi feito até 21 de abril, foi feito até lá embaixo na descida da Ponte Seca, lá no bairro Aurora. Então, esse serviço vem feito desde os 4 anos. Não é que a gente agora, porque não foi feito antes, não vai ser feito agora. Eu quando era líder de governo, eu cobrei do governo. O Baroni estava lá como vereador, a Lucilene estava lá, o Matheus estava lá, e não vai ser agora que eu vou me furtar de cobrar. Se eu cobrava no meu governo e como líder de governo também, eu não vou me furtar de cobrar agora deste governo. O que está bom eu aplauso, o que está ruim eu cobro. Vocês sabem disso. Cobrei aqui da Arco Verde também sobre o telhado, que era para ter tirado o telhado e não saía, ficava um ano enrolando, tiveram que tirar até a empresa, e quem é que cobrou? Na tribuna, o vereador Enio Grolli. Então não é porque o Tita vem dizer que é porque agora é outro governo. Não, eu não mudo o meu jeito de trabalhar como vereador para defender as comunidades, defender o povo de Carlos Barbosa. Para mim, não interessa se é um ou se é outro. Eu não olho o partido, eu olho sim é a população. Então, e o Matheus também sabe disso. Matheus, que bom que tu falou isso aí da secretária. Eu tive reuniões com ela, era 20 dias nem que ela era secretária, eu estive lá no gabinete dela, conversando sobre todos os assuntos aqui do 2º Distrito. Ela me recebeu muito bem, e quando tiver oportunidade e precisar de ir lá falar com ela, com certeza eu irei. E não interessa qual é a secretaria, eu vou e falo. Eu sempre fui assim e não vou mudar o meu jeito de trabalhar. A população me reelegeu para isso, sabendo que eu sou um cara que batalha mesmo para as comunidades e para os bairros. Então, para dizer para o Tita que isso aí é tempo já que nós viemos trabalhando, tanto nos containers como nos Correios, tanto em qualquer setor. A gente batalha, sabe que o outro governo não conseguiu fazer o suficiente, mas não quer dizer, cada um com seus, cada ano é feito de forma diferente. Então, eu torço muito para que faça um bom governo, porque ele foi meu colega de vereador aí na Câmara de Vereadores, e eu sei que ele é um cara bacana. Então, tudo que tiver que cobrar, pode ter certeza que eu cobro. E tudo que eu tiver que subir na tribuna e enaltecer o governo, pode ter certeza que eu vou e faço. Então, era dizer para a Ariane também,
Obrigado, Ariane, por ter dito que vai chegar ao executivo todas as nossas reivindicações. Não estou dizendo que tem que ser feito agora. Claro que a gente sabe que é 2 meses. Ninguém é bobo aqui para dizer que em 2 meses o governo tem que resolver todas as questões. Claro que não, né? Mas a gente vai pedindo aos poucos. Se a gente não pede, eles não estão sabendo do que a comunidade quer. Então, era só para esclarecer que o Tita, que a gente vem há bastante tempo batalhando, tanto eu que a vereadora Lucilene, qualquer uma que era do outro governo, batalhou bastante sobre esses assuntos. E pode ter certeza que nós vamos trabalhar mais ainda. Vamos trabalhar porque a comunidade necessita de serviços e o governo está aí para prestar serviços à comunidade. Então, era isso, presidente.